Sua casa já é smart? Cuidado para não ficar mais smart do que você. E o Glitch está no ar. Uma das primeiras características de Smart Homes, que é o nome que a gente usa para as casas inteligentes, foram a automação, a motorização de algumas coisas e o uso da radiofrequência. E uma das primeiras coisas mais legais que a gente teve de automação nas casas foram os portões eletrônicos. Graças ao barateamento da tecnologia de radiofrequência, foi possível colocar num aparelhinho bem pequeno um transmissor e lá no seu portão um motor com um receptor e você conseguia abrir e fechar, e aquilo fazia um sucesso danado, porque era coisa de gente rica ter um portão eletrônico em casa. Isso foi só um começo e, lógico, isso tem muitas décadas, mas com o tempo essa tecnologia de radiofrequência foi se ampliando para outros lugares e aí o segundo passo nas casas inteligentes foi a colocar um alarme, que também funcionava com radiofrequência, com infravermelho, e as centrais de alarme também não tinham nenhuma inteligência, não tinha nada muito de smart, mas elas tinham muito de automação, e você conseguia ligar e desligar com o seu controle remoto os sensores e as sirenes e tudo mais que estava conectado a uma central de alarme, que não tinha lá também muito de smart naquela central. Mas isso já foi um grande passo em direção ao passo seguinte, vamos dizer assim, que foi colocar computadores nessas centrais e esses computadores começaram então a dar algumas características de maior inteligência para a sua casa, porque você conseguia não só fazer isso com um controle remoto, mas conseguia programar para que as coisas acontecessem. Você tinha uma memória dentro da central de alarme e você conseguia fazer uma programação, por exemplo, para simular que tinha gente dentro de casa, fazendo que luzes acendessem, apagassem, fazendo com que algum dispositivo que fizesse barulho ligasse ou desligasse. Isso tudo veio a partir dos alarmes. Eles foram grandes responsáveis por divulgar e difundir essa tecnologia de automação residencial. E os preços também ficaram mais acessíveis, várias pessoas tiveram acesso a isso. Mas o próximo salto foi a telecomunicação. Foi não só você fazer isso através de um controle remoto por radiofrequência, mas você fazer tudo isso à distância, utilizando primeiro um telefone. Você conseguia ligar de um telefone fixo para a sua central de alarme e a partir dos números que você discava, de uma programação que você já tinha feito, você conseguia também fazer a automação dos aparelhos elétricos, das atividades que você queria ligar e desligar, lâmpadas dentro da sua casa, mesmo que você não estivesse dentro da sua casa ou próximo da sua casa. E a telecomunicação, assim como ela evoluiu do telefone fixo para os telefones celulares, também a automação ela foi para o online e o Wi-Fi de qualquer lugar e a inteligência dos alarmes passou a ir inclusive para os aplicativos dos celulares. A partir dessa popularização, as pessoas começaram a ficar mais interessadas em ter esses dispositivos que funcionavam de maneira automática ou programável, que também era muito inteligente, porque você não precisava ficar lembrando de fazer as coisas, você simplesmente colocava uma programação, hora de ligar, hora de desligar, um filtro de piscina, uma lâmpada à noite para acender, fingir que tem gente dentro de casa. Isso foi bastante comum nesse começo das Smart Homes, ou seja, uma casa programável. E isso ainda funcionava com uma central. Muitas vezes uma casa não tinha mais um alarme, mas era possível você comprar e instalar uma central de inteligência e ter todos esses dispositivos conectados nessa central, ainda bastante caro, porque você tinha que ter muitas vezes fiação, fazer instalação por cabos, por fios passando dentro da casa. Só com o advento mesmo do Wi-Fi totalmente espalhado dentro das residências é que se começaram a criar então os dispositivos que você podia adquirir e mesmo que uma casa não tivesse sido projetada para ser inteligente, você colocava esses dispositivos e coloca, né? É o mais comum que a gente tem hoje, esses dispositivos espalhados dentro da casa. E aí nós temos também os IoTs, a internet das coisas, que também junto com esses dispositivos que ligam e desligam as coisas através do Wi-Fi, eles fazem com que você consiga praticamente automatizar tudo que você tem elétrico
dentro da casa e consegue fazer tanto a programação como o controle, que pode ser feito dentro da própria casa ou de qualquer lugar. E aí sim nós estamos caminhando realmente para as casas mais inteligentes, mas ainda muito só programável e com telecomunicações. O passo seguinte é o passo da inteligência de verdade, ou seja, uma casa capaz de tomar decisões e de resolver as coisas para você de acordo com uma série de programações, lógico, e de acordo com uma série de sinais que ela percebe, como por exemplo, você programar para que o sistema de segurança te avise caso haja alguma coisa suspeita, para que o sistema de temperatura ele ligue e desligue os seus sistemas, né, de refrigeração, de aquecimento, conforme a variação da temperatura acontece, e aí sim você começa a ter essas características que são mais comuns hoje em dia nas casas chamadas de Smart Homes. E também você tem, com esse barateamento da tecnologia de Wi-Fi, a possibilidade de comprar dispositivos que custam poucos reais. Você encontra aí por 20, 30, 40 reais alguns dispositivos que podem ser espalhados para colocar em todos os interruptores de uma casa, para colocar em todos os aparelhos elétricos, e aí você finalmente pode dizer, agora está tudo conectado num cérebro que toma conta de tudo, e esse cérebro muitas vezes passa por assistentes que nós adquirimos, programamos, eles aprendem com os nossos hábitos e começam então a nos ajudar a tomar as decisões dentro dessa casa inteligente. E aí você tem alguns exemplos como a Alexa, como o Google Assistente, como a Siri e outros dispositivos que são assistentes que se conectam com todos esses dispositivos da sua casa inteligente para que você consiga aí sim ter um controle total sem ter que se mover ou ir até os dispositivos para fazer ligar, desligar, mudar alguma característica. Além disso tudo, nós temos hoje uma outra característica também fazendo parte desse conceito de IoT, que é a interconexão total dentro da casa, de praticamente tudo que você tem dentro dela, mas não só a interconexão dentro da casa, mas da casa com o que está fora dela, inclusive com outros dispositivos que você carrega com você e que não são mais apenas o seu smartphone. Possível, por exemplo, você conectar a sua casa ao seu veículo, ao seu carro, e dele você fazer toda a conexão e o controle daquilo que acontece dentro da sua casa a partir dessa conexão com um dispositivo móvel que não é mais o seu smartphone. É possível conectar com o seu smartwatch e assim por diante, e esse é ainda um estado da arte, vamos dizer assim, na área de tecnologia de smart homes, mas para onde nós vamos a partir daqui? Com toda essa expansão, barateamento da tecnologia de IoT, muito possivelmente nós teremos capacidade de inteligência, e aí quando eu falo inteligência é ter processadores, memória, programação em objetos cada vez mais banais, mais do nosso cotidiano, como por exemplo, todas as maçanetas de uma casa serão inteligentes, como por exemplo, todas as lâmpadas de uma casa vão ser inteligentes, que é algo que a gente já está vendo acontecer, mas ainda é um custo alto. O que aconteceu com a televisão, que hoje você não tem mais uma televisão para comprar nova que não seja uma Smart TV, você não vai ter mais uma maçaneta que não seja smart, uma lâmpada que não seja smart, um interruptor que não seja smart, e aí sim a gente vai ter esse mundo realmente todo conectado. A grande discussão atualmente é sobre a segurança. Será que eu vou perder o controle porque a minha casa está vulnerável a partir de ataques, invasões, vírus que podem, por exemplo, me deixar do lado de fora da casa? Olha, possível mas da mesma forma que nós tomamos conta da nossa tecnologia, da internet que você usa no seu celular, no seu computador, no seu notebook, você vai ter que tomar conta da tecnologia da sua casa. Vai ter que ter um antivírus, né? Não só fazer uma faxina de vez em quando física para tirar o pó, mas vai ter que fazer algumas faxinas para poder fechar as portas que são vulneráveis em qualquer sistema de computador. Mas conforme você vai expandindo, vai ter um momento em que vai ser impossível de você ter uma casa que não seja inteligente. Ou seja, a Smart Home, ela vem caminhando aos poucos até o momento em que você não vai conseguir ter uma casa que não seja smart. Se isso é bom ou ruim, vai depender muito da maneira como a gente usa, logicamente, e dos cuidados que você tem. Como eu falei aqui no começo, não deixe que a casa fique mais smart do que você. Muitos filmes de ficção científica já mostraram casas que se tornam as vilãs da história contra o proprietário da casa. Lógico, isso é só ficção,
Mas, sabe lá, né, diretor? Tem umas ficções aí que... E aí a gente nunca sabe, né, como a tecnologia vai ou pode ser usada. Ter todo cuidado, conhecer, saber dos riscos é sempre, sempre, sempre uma boa dica para todos nós. Gosta desse tipo de assunto? Dá o seu joinha, inscreve aí no nosso canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que tiver novidade por aqui. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente volta a qualquer momento com mais um Blitz. Tchau! Ok, Google, pode desligar o estúdio.